Olá a todos, aqui é Rudy Rafael. Agora é dia 31 de março de 2019 e eu estou em minha casa em Joinville, Santa Catarina. Eu falo agora não apenas para aqueles que me ouvem no plano material, mas como também para aqueles que me ouvem no plano espiritual. Eu falo agora acerca da forma como o Espírito sente as coisas, tendo em vista que muitos irmãos desencarnados se assustam ao desencarnar por começarem a perceber que estão sentindo as coisas da mesma forma como sentiam enquanto encarnados. É importante esclarecer principalmente aos irmãos desencarnados por que estão sentindo as coisas. É normal que durante a vida como encarnado, o espírito receba as informações de que após a sua morte, ele não irá mais sentir as coisas, principalmente aqueles que se envolvem com as coisas mais místicas e esotéricas, aos quais não lhes é concedido o direito de compreender algo no sentido do inferno. As pessoas que buscam as coisas espirituais fora da religião acabam interpretando que não existe dor, que não existe inferno e que tudo será uma maravilha após o desencarne. Mas, como os irmãos desencarnados devidamente estão comprovando, não é assim que as coisas funcionam. Os irmãos desencarnados bem conseguem perceber que mesmo após se desvincularem de seu corpo físico, acabam continuando a sentir o mesmo que sentiam enquanto encarnados, e isso tem lhes causado espanto. Entretanto, tais irmãos devem compreender que isso é perfeitamente natural e que é assim que as coisas funcionam. As coisas funcionam assim, pois da mesma forma que o corpo físico está dependente da mente, o corpo astral também está dependente da mente. Enquanto o ser humano não se elevar, não despertar e não despertar para eliminar devidamente a sua individualidade, o ser humano ficará dependente da mente. É a mente que traz ao corpo, seja ele o corpo físico ou o corpo astral, a ideia de dor, a ideia de prazer, a ideia de sentimentos, a ideia de pensamentos, a ideia de sensações. É através da mente que o espírito interpreta as sensações, seja tanto no corpo material quanto no corpo astral. O espírito deve, então, acalmar-se, compreender que é assim que as coisas funcionam e tentar aos poucos indo eliminando essa ideia de sensações. O espírito deve compreender que as sensações são meramente ideias causadas pela mente. É a mente que causa a ideia de dor, a ideia de prazer, a ideia de ranço, a ideia de discórdia e tudo o demais. Tudo aquilo que o corpo interpreta como algo negativo ou como algo positivo e que dá alguma sensação é decorrente da mente. Os irmãos desencarnados devem compreender que isso é um procedimento normal, que é assim que as coisas funcionam, que não tem por que se assustar, não tem por que se admirar, e isso é plenamente natural, plenamente é assim que as coisas devem ser conduzidas. Não cabe ao espírito desencarnado, ao tomar consciência de seu desencarne, querer imediatamente se livrar das sensações, mas deve buscar a paz dentro de si, buscar alguma forma de se conectar a alguma egrégora, buscar alguma forma de se conectar a outros irmãos desencarnados, de criar forças, de criar laços, de criar alianças positivas, de criar, enfim, algum meio com que ele possa se adaptar e se associar a outros espíritos também do bem. Dessa forma, um espírito pode compartilhar com outro os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas emoções e principalmente os seus sentimentos, que no caso é o que mais estaria lhe incomodando. Através da comunhão com outros espíritos, os espíritos podem dialogar, podem debater, podem conviver entre si e assim aos poucos indo eliminando as sensações, através de um alertar o outro sobre o que o outro está sentindo, através da percepção de que aquilo é meramente um erro mental.
Os espíritos, ao desencarnar, não devem procurar ficar sozinhos, mas devem procurar se associar a outros espíritos. Essa associação com os outros espíritos fará com que o espírito consiga mais consciência, pois ele estará em um mundo mais coletivo, pois se o espírito permanecer sozinho, vagando no plano espiritual, sem a comunhão com nenhum outro espírito, a força e o negativo do plano espiritual poderão lhe fazer muito mal. O espírito deve então se acalmar, buscar a paz, buscar a comunhão com outros espíritos e compreender que as sensações que está tendo é normal, que aquilo faz parte do processo, que aquilo irá de alguma forma, em algum momento, diminuir, e progressivamente aquilo irá diminuir até que ele possa chegar ao ponto onde irá se preparar e efetivar a sua próxima encarnação. Quanto mais próximo do período da morte anterior, as sensações serão mais fortes, e quanto mais se aproximar o tempo do reencarne, as sensações serão menores, pois a partir do momento em que há o reencarne, é como se o corpo espiritual fizesse uma reiniciação de suas sensações para que o corpo astral da nova vida pudesse recriá-las novamente de uma forma independente e uma forma individual. As sensações fazem parte do processo, tanto para o corpo físico quanto para o corpo astral. O corpo astral precisa ter sensações, assim como o corpo físico também precisa ter sensações. Os espíritos desencarnados não devem negar para si mesmos o direito e a oportunidade de sentir as coisas. Isso não é algo ruim, isso não é algo negativo, isso não é nenhum motivo de vergonha, isso faz parte do processo. O corpo astral deve sentir as coisas da mesma forma como o corpo físico deve sentir as coisas. Se os sentimentos e as sensações não fizessem parte do projeto de evolução, isso não existiria. Os irmãos desencarnados devem sempre compreender que tudo aquilo ao qual estão passando faz parte do processo e que não há coisa alguma fora do lugar. Tudo está perfeitamente como deveria estar.